bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube, com cursos para você aprender Bíblia de verdade. E é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa caminhada quaresmal e hoje vamos estudar as leituras do quinto domingo da quaresma. E antes que você esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. E como você já sabe, aqui temos apenas um recorte, uma versão reduzida daquilo que foi o nosso encontro completo na última terça-feira. Então, é um convite que faço desde já para que você considere a possibilidade de se inscrever no nosso curso completo Liturgia da Palavra. O link para maiores informações está no primeiro comentário fixado deste vídeo, assim como também o link para a sua inscrição. Pense na possibilidade. Por outro lado, se você acha que o nosso canal tem um conteúdo bom, um conteúdo que te ajuda, considere a possibilidade de colaborar para a manutenção e a continuidade do nosso trabalho por meio de um Pix nesta chave que está aparecendo aqui embaixo. E hoje vamos estudar as leituras do quinto domingo da quaresma. Hoje a primeira leitura é do profeta Isaías, lá da segunda parte do livro do profeta Isaías, também chamado Deutero Isaías ou Segundo Isaías. Respondemos esta primeira leitura com o Salmo 125 ou 126. E mais um trecho da carta aos Filipenses. E o Evangelho é um trecho do Evangelho de Lucas, que não sabemos como foi parar no Evangelho de João. O quarto evangelho em nossa Bíblia teve 4 etapas de redação. Então, a primeira parte é a pregação e o ensinamento oral do discípulo amado. A segunda etapa, o discípulo amado escreve seus ensinamentos, seria a primeira versão. O grupo do discípulo amado, uma terceira etapa, atualiza e completa a primeira versão do Evangelho. E a última, que nós chamamos de redação final, feita por discípulos do discípulo amado. Então, nós temos as 4 etapas do Evangelho de hoje. Ele não pertence ao Evangelho, ao quarto Evangelho, e sim ao terceiro, né? Por como que a gente faz isso? O vocabulário, o estilo, a teologia tem tudo a ver com Lucas, porque não combina com o estilo de João. Não sabemos quando e nem por quê. Esse texto foi agrupado entre o material do Evangelho de João. Nos manuscritos mais antigos do quarto evangelho, esse episódio está ausente ou foi inserido em outro lugar. Quer dizer que era um material avulso e não sabemos por que ele foi inserido aqui no Evangelho de João. Então, o episódio de hoje tem a mesma finalidade, Lucas 15, que nós vimos semana passada, né? Questionar quem se considera puro e totalmente fiel à lei. Né? E a questão da misericórdia. Lembra, na semana passada, essa questão da misericórdia. O pai viu o filho, diz o texto, e teve compaixão. Em contraste com o filho mais velho que vê o irmão mais novo e sente raiva. O pai se enche de compaixão. A mesma linguagem do texto de hoje. Nos versículos 5 a 6a, diz que Moisés manda apedrejar. Que dizes tu?
Veja, Jesus está sendo julgado. Os fariseus trazem uma mulher, vocês viram que está em público, tem um povo em volta. Eles querem questionar o ensinamento de Jesus e ver como que Jesus vai lidar com essa situação. A pergunta é uma armadilha para terem motivo de o acusar. Para entender isso, é necessário saber o seguinte: o direito romano proibia aos judeus condenar alguém à morte. Desde que o Império Romano tomou a Palestina, o direito de vida e morte pertencia ao império, ao imperador. Né? No capítulo 14 de João tem lá: não nos é permitido condenar ninguém à morte, dito por uma autoridade religiosa. E agora eles querem ver como que Jesus vai sair disso. Então, se Jesus contradiz Moisés, está contra o direito judaico. Ele é contra Moisés, e isso era uma situação muito delicada dentro da religião judaica. Se Jesus diz para apedrejar, vai contra o direito romano. Perceberam essa cilada? E isso acontece mais de uma vez nos textos bíblicos. Qualquer resposta qualifica Jesus como um revolucionário contra a lei romana ou contra a lei judaica. Caso semelhante, depois vocês podem estar lendo, é o imposto a César, que aparece tanto em Mateus como em Marcos, né? Aquela questão, é lícito pagar imposto a César, que Jesus pede a moedinha, né? Então, é a mesma situação. Como em outras controvérsias com os líderes judaicos, Jesus responde a pergunta com outra pergunta ou provocação. No 6b, Jesus começou a escrever com o dedo no chão. Tem gente que faz toda uma homilia não, toda uma pregação falando do que Jesus estava escrevendo. Bobagem, nunca vamos saber. Se alguns defendem os pecados dos acusadores das mulheres, então alguns dizem que Jesus começou a escrever o pecado de cada um. Os preceitos das leis que os acusadores não cumprem, quer dizer, vocês estão acusando, mas vocês não cumprem isso, isso, isso. Bobagem também, né? A mulher é uma prostituta e os acusadores eram seus clientes. Bobagem também, porque não dá para saber. A melhor, né, uma que a gente pode até utilizar, que eu acho coerente, é porque é uma referência ao texto de Jeremias, né? O gesto profético é uma que aparece lá no capítulo 17 de Jeremias, que ele diz assim: o que se afastam de ti serão escritos no pó da terra. Quer dizer, se afastar do Deus da misericórdia, da compaixão, é ter o nome escrito no pó. O primeiro vento leva e você vai desaparecer. O episódio é muito estranho. Se ela for uma mulher casada que traiu o marido, cadê o marido indignado? Se ela for uma mulher prostituta, por que só esta? Haviam muitas. Cadê todas as outras? E hoje, muitos estão mais preocupados com a vida dos outros do que em fazer o próprio caminho de conversão. Muitos falam da misericórdia e do amor de Deus, mas não demonstram nenhuma misericórdia, nenhum amor, nenhum respeito humano pelo outro. E então, você já sabia que este trecho de João, na verdade, era de Lucas? Olha só como a Bíblia tem um processo de formação bastante complicado. Não foi assim tudo fácil e ela não caiu pronta do céu. Mas e a primeira leitura? O que será que o profeta Isaías nos reserva? Vamos ver? Porque o profeta propõe recordar e propõe esquecer. Então, olha, não vamos mais lembrar o passado, mas a gente tem que lembrar o passado. Então, parece uma contradição. O que o profeta manda esquecer, o que o profeta manda lembrar. Então, nós temos assim, ó. O profeta começa: recordem as ações salvadoras de Javé no passado.
Vamos recordar as grandes coisas que Deus fez para nós no tempo do Êxodo, as ações de Deus no tempo da saída do Egito e a travessia no deserto. Então, a passagem do mar, né, a derrota do faraó, né, precipitou no mar cavalo e cavaleiro, que está lá no Êxodo 14. Isso é para lembrar. Mas o que é para esquecer? Esquecer os sofrimentos e os erros do passado. Não ficar remoendo essas coisas. Isso o profeta manda lá no versículo 18. Isso aí esqueçam. No versículo 19, ele faz alguns questionamentos para o presente. Diz assim: olha, eu faço nova todas as coisas, vocês não estão vendo. Vocês estão tão fixados naquele rancor, naquele arrependimento, naquelas coisas ruins do passado, que não conseguem enxergar as coisas boas do presente. Ou seja, quem fica remoendo o passado não enxerga Deus agindo hoje. E aí tem uma série de promessas para o futuro, e essas promessas para o futuro são garantidas pelas ações do passado. Quer dizer, se Deus fez no passado, pode fazer de novo. Então, por exemplo, no passado, Javé guiou o povo pelo deserto, saciou o povo pelo deserto, deu para beber ao povo no deserto. Ou seja, no primeiro êxodo, Deus guiou, socorreu o povo no caminho do Egito para a Terra Prometida. Mas agora ele vai fazer um novo êxodo. Então, no futuro, que vai ser próximo, no novo êxodo, vai ter um novo caminho em um novo deserto. O que significa isso? Vai ser um novo êxodo no caminho de volta da Babilônia para Judá, para Jerusalém. Olha só que coisa curiosa este livro do profeta Isaías. Um convite para esquecermos o passado e olhar para frente. Mas será que o Salmo diz a mesma coisa? Vamos ver. Os versículos de 1 a 3 tem a recordação da volta do exílio, né? Como foi receber essa notícia, como foi experimentar este momento de libertação. O versículo 4 é uma súplica. E os versículos 5 a 6 são uma renovação da confiança. Agora, isso está em cascata por quê? Porque a recordação da volta do exílio prepara a súplica. E a certeza de que esta súplica vai ser atendida fundamenta a renovação da confiança. Então, é por isso que são esses três pedaços aí que estão bem articulados. O que diz lá a recordação? Os versículos 1 a 3. A volta do exílio parece um sonho. Este exílio que durou 50, talvez mais anos, né, foi muito pesado. Os versículos 2 e 3, os judeus se alegram e os povos ficam maravilhados. E o que é esta súplica? É um pedido de renovação total, né? Renovai-nos, Senhor, dai-nos a vida como torrentes no deserto. Provavelmente é o deserto do Negev, é no sul do Judá, e que passa a maior parte do ano seco. Mas com as primeiras chuvas, que acontecem em setembro, a vegetação brota. A comunidade que se sente destinada a morrer, agora vai ter uma vida nova, né? Aquela restauração da confiança. E o profeta usa uma comparação ligada ao mundo agrícola da seguinte maneira: os que experimentam a tristeza, a dureza de semear, voltam com a alegria da colheita, né? Voltam com os feixes. E é uma comparação para falar dos deportados, né? Que foram para a Babilônia chorando. Quer dizer, foram derrotados, pobres, humilhados. Mas, na volta, os repatriados voltam cantando. Além da alegria de que o exílio terminou, então o exílio que serviu como purificação do povo terminou, então agora a gente pode se alegrar. Tem um outro dado curioso, é que muitos judeus no exílio
enriqueceram na Babilônia. Pois é, o Salmo também nos convida a não ficarmos remoendo o passado. Será que Paulo pensa diferente? Vamos ver aí a segunda leitura. Né? Paulo não se satisfaz com a justiça dos preceitos da lei. A pessoa justifica a si mesma. Né? A fé em Cristo faz Paulo repensar a sua busca pela perfeição. Considero tudo perda. E aí vem uma questão. No grego, aparece considero tudo merda mesmo, né? Quer dizer, é isso, ou esterco, ou qualquer coisa, mas é merda, né? Então, quer dizer, tudo que ficou, tudo, né, é merda para mim, é nada, né? Só que não fica bonito na leitura de domingo um negócio desse. Tudo o quê? Os preceitos rigorosos, farisaicos. Conhecer a Cristo é melhor do que conhecer a lei. Que aí entra a questão do conhecimento, uma das palavras fortes de Paulo. Conhecer é igual saber, amar, praticar. Conhecer a Cristo, sofrer com Ele e ressuscitar com Ele. O versículo 12 ao 14, o presente como base para o futuro, aquela divisão que nós fizemos no início. Paulo usa da metáfora da corrida, do estádio, coisa que era muito comum nas cidades romanas, né, as competições. O importante não é chegar primeiro, mas é terminar a corrida. Não é vencer, mas é permanecer até o fim. Corro para segurá-lo. No grego, a palavra é segurar, porque já fui segurado. Alcançar, que é o texto que apresenta, o nosso texto, ele não tem a força da questão de segurar. Corro para segurá-lo, porque eu fui segurado por ele. Na estrada de Damasco, Cristo derrubou e pegou Paulo, é essa a ideia. Na estrada da evangelização, Paulo não quer largar Cristo. Uma vez que ele foi segurado, ele segura Cristo. E esta é a força dele em todo o seu trabalho missionário. Esqueço minha vida passada e me lanço para o futuro. Paulo não fica remoendo seus erros, seus pecados. A esperança é maior do que o sentimento de culpa. Uma sugestão para quem faz catequese litúrgica dos textos da liturgia. Com os adolescentes, com as crianças, com os jovens, ou mesmo a catequese de adulto, o interessante é pegar o capítulo 3 do versículo 1, e pedir para fazer o currículo de Paulo, né? Ele vai dizer ali que ele é fariseu, foi circuncidado no 8º dia, ele tem a indicação da família, quer dizer, o endereço da tribo de Benjamim. Então, montar a ficha corrida de Paulo. Ó, a ficha corrida ficou meio ruim, mas em todo caso, o currículo de Paulo. A nossa igreja precisa debruçar também sobre toda a capacidade missionária de Paulo. Paulo não teme os grandes centros. Paulo fala a qualquer público, que é a grande dificuldade dos nossos missionários. Ou a gente trabalha, faz um trabalho de emburrecer os leigos, no sentido que ignora o conhecimento para os leigos, e daí a gente lida com eles. Ou a gente vai também catequizar e instruir nossos leigos para continuar firmes e fortes na igreja, com conhecimento. Senão, sem o conhecimento, não é possível segurar a Cristo, conhecê-lo profundamente. Mas fazer a ficha corrida o currículo de Paulo nesse capítulo 3, que é muito bonito. Olha só como estas leituras são um convite para celebrarmos a Quaresma sem medo.
Vamos então ver como estas leituras todas estão ligadas. No tempo da Quaresma, todas elas estão interligadas de uma maneira bem explícita. E hoje as leituras todas falam de duas atitudes necessárias. Então, em primeiro lugar, descartar o legalismo. O legalismo atrapalha a conversão. A segunda atitude é aquilo que tanto o profeta como Paulo falam, né? Esquecer o que ficou para trás e lançar-se para frente. Como que isso acontece? Vamos ver. Descartar o legalismo porque ele atrapalha a conversão. No Evangelho, Jesus desmascara a maldade dos legalistas, né? Os legalistas aí, no sentido negativo, né, da coisa. O pessoal que é muito rigoroso na lei, muito ligado, mais preocupado com as minúcias do que com o sentido que tem tudo aquilo. E a segunda leitura, Paulo diz: considero tudo uma perda, tudo uma merda, né? Ficar muito preocupado com minúcias, com regrinhas, atrapalha a nossa caminhada de conversão. E aí, então, que vem a outra ideia: esquecer o que ficou atrás e lançar-se para a frente. Já sei, você agora está esperando dicas para uma reflexão, para uma homilia, para uma catequese. Vamos ver então. Quem sinceramente experimenta a misericórdia de Deus, descarta o legalismo e, consequência, esquece o passado para viver com liberdade o presente e o futuro. Mas vejam o pressuposto: ter experimentado com sinceridade a misericórdia de Deus. Quer dizer, reconhecer-se pecador, reconhecer que errou, mas experimentar a graça. A preocupação exacerbada com os preceitos, com os ritos, podem sufocar o mais importante, a prática da misericórdia. Quer dizer, não basta receber misericórdia, é necessário a gente praticar a misericórdia com os outros. A primeira leitura vai na mesma linha, né? Quem fica remoendo o passado é porque, em primeiro lugar, não perdoa a si mesmo. Acha que Deus não a perdoa e por isso ela também não perdoa ninguém. No Salmo, a ideia é um outro aspecto da mesma ideia. Quem fica remoendo os erros do passado não saboreia as coisas boas que Deus manda no presente e, o que é pior, tem medo do futuro. E, como já vimos, se Paulo tivesse ficado remoendo o passado, ele nunca teria evangelizado ninguém. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Como sempre, deixe o seu joinha, o seu like, e inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário, o que você gostou, o que não gostou, o que foi novidade. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam saborear este nosso estudo da Palavra de Deus. Pense na possibilidade de inscrever-se no nosso curso e caminhar conosco toda terça-feira. Os links para maiores informações e para inscrição estão no primeiro comentário fixado deste vídeo. E considere também a possibilidade de colaborar financeiramente com o nosso canal com um depósito no Pix, quanto você puder, quanto você quiser. E continuando a caminhada quaresmal, que você possa esquecer-se do passado, não ficar remoendo o que errou, mas atirar-se com coragem para o futuro. E que você tenha uma boa celebração. Até a próxima.